finalmente na reta final do lançamento de Zelda Tears of the Kingdom. Calma aí, coelho do passado. O jogo já lançou e a gente jogou pra caramba. Lembra da época do hype, cara, do início de Zelda Tears of the Kingdom, quando a gente não sabia nada sobre o jogo, só ficava teorizando? Volta no tempo um pouquinho comigo pra esse momento gostoso e vamos dar uma olhada no que a gente acertou e no que a gente viajou na batatinha completamente, até de repente pra ter algumas ideias do que a Nintendo pode fazer com a série no futuro. E olha que a gente até que acertou bastante coisa, viu? Mas também errou muito. Quando Zelda Tears of the Kingdom tava prestes a ser lançado, nosso hype era imenso, tanto que a gente fez um vídeo sobre essas 10 respostas que ele precisava trazer. E agora que já se passou alguns meses do seu lançamento, será que já podemos voltar nesse vídeo e responder? Bom, é isso que eu vou tentar fazer aqui hoje. Fala, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, vou evitar spoilers pra quem não jogou ainda, mas vou falar coisas que já são consenso de como o jogo funciona e dos diferentes elementos que tem nele sem aprofundar na história, beleza? Acho que muitos de vocês vão se identificar com esse momento que a gente viveu juntos aí alguns meses atrás antes do lançamento de Zelda. Se vocês curtirem esse auto-react que eu vou fazer aqui, deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E bora entrar aqui na nossa máquina do tempo para contactar o Coelho de 3, 4 meses atrás. Vamos! Calma aí, Coelho do passado, antes da gente começar, olha isso aqui que da hora. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a Rox, o energético gamer mais gamer que vocês podem ter. E se você quiser comprar, você pode usar o cupom COELHO para 15% de desconto em todo o site. Caramba, eu sou meio bom nisso aqui, né? 15%, galera, cupom COELHO. Entra lá no site da Rox agora, está precisando de uma energia extra. Todo mundo precisa. Rox é o único energético que eu realmente gosto, é uma delícia. E agora me dá licença. Que eu preciso continuar o vídeo. Dá uma olhada no site lá e usa o cupomzinho COELHO lá, hein? Vamos lá, galera, começando aqui com o que são as tais lágrimas do reino que a gente discutiu tanto na época, né? A nossa expectativa era exatamente essa aqui, se vocês não se lembram bem. Uma com a Zelda, Ganondorf. A gente viu, né, essas lágrimazinhas ali, essas gotinhas. A delas realmente serem as tais Tears of the Kingdom, as lágrimas do reino. Ou será que o título vai ser por algo trágico que acontece na história? Ou uma referência aos pedaços de Hyrule caindo do céu? Como se Hyrule estivesse chorando, como um sentido mais poético? A gente achava um pouco que essas Secret Stones, né, que são aquelas pedrinhas de poder, fossem as lágrimas do reino, ou pelo menos elas poderiam até ser uma referência por causa do formato de gota, né? Mas definitivamente elas não são as lágrimas do reino, eu acho que isso surpreendeu todo mundo. Então o que de fato são as Tears of the Kingdom que tá no título do jogo? Na verdade, tem uma relação, sem spoiler aqui pra você, muito forte com a própria história do jogo. Por exemplo, as pedras caindo que a gente falou, a gente acertou. Aquilo ali é algo muito comum que tem no mundo e eles são uma referência ao reino chorando sim, e as próprias memórias sendo essas gotas também são uma referência. Então é meio que tudo isso junto, né? A gente não errou, né? Eu falei que era tudo junto ali e no fim das contas era isso mesmo. Não tinha especificamente aquela parada que são as lágrimas do reino, né? Então se você tinha ficado em dúvida, bom, nosso sentimento estava aguçado, porque a gente acertou isso na época. A segunda pergunta era sobre os Zonai. Será que eles são um povo recorrente em Hyrule ou não? Pô, galera, essa aqui a gente acertou, hein? Olha só o que a gente tinha falado, ó. Já que as invenções e possivelmente os poderes do braço do Link vieram dos Zonai. Mas... Pô, isso aqui a gente acertou em cheio, hein? Sim, os Zonais, no fim das contas, foram sim extremamente importantes para a história do jogo. Não apenas a história, mas a gameplay em si, porque são eles que criaram aqueles Zonai Devices que a gente usa para poder construir as coisas, né? Uma outra coisa que eu falei foi isso aí. Mas a pergunta que fica é, será que esse é apenas o primeiro jogo de muitos que a gente vai... Será que é apenas o primeiro de muitos? Tipo, todo ou boa parte dos jogos de Zelda, agora a gente vai ter os Zonai? Ou será essa uma civilização que vai aparecer uma vez só, tal como os Twilights de Twilight Princess? Bom, os Zonai, eles eram mesmo do passado, né? Isso a gente acabou descobrindo depois. E jogando o jogo, e sem querer trazer nenhum spoiler aqui, eles são um povo do passado que no presente não existe mais. Então eu acho improvável que a gente vai ver esses personagens no futuro, né? Essa era uma dúvida que a gente
tava se perguntando na época se a Nintendo ia continuar explorando, né, esse povo nos jogos futuros. Eu acho que não. Talvez eles não retornem, sendo um povo exclusivo do jogo Tears of the Kingdom, assim como os Twilight eram os povos exclusivos do Twilight Princess. Mas a Nintendo faz o que quiser com os jogos dela, né? Principalmente em termos de história. Será que a gente vai ter uma ligação entre essas duas tribos, uma vez que o modelo de arquitetura é bem parecido, contrastando e agora utilizando linhas retas e muito quadradas que não fecham, assim como o capacete de Midna e o braço do Link. Nossa, cara, pior é que tinha bastante sentido essa teoria. Pena que não tinha absolutamente nada a ver, né? Era apenas os artistas da Nintendo mesmo seguindo linhas deles mesmo. Os povos não têm nenhuma correlação. Aliás, a própria timeline não foi muito referenciada. A Nintendo não fez grandes conexões com os outros jogos. Aliás, falando em timeline, bora falar um pouquinho dela. Cara, vamos só ouvir o que eu tinha pra dizer aqui, ó. A timeline de Zelda a gente sabe que é tipo mamilos, né? E mamilos são polêmicos. E a timeline de Zelda é muito polêmica. Coelho do passado, você não tinha nem ideia do que te esperava. Se discute se a timeline oficial sempre existiu ou foi algo que um dia eles deram um jeito de juntar, sabe? Seja como for, ela existe, ela é real, ela é canônica na história de Zelda e provavelmente tem ali pelo menos alguma relevância no desenvolvimento dos jogos em termos de história. Meu Deus, cara, tipo, a Nintendo, ela jogou tanto pela janela a timeline de Zelda que eu nunca ia imaginar que essa minha frase fosse ficar velha tão rápido. Cara, Tears of the Kingdom bagunçou mais ainda do que Breath of the Wild tinha bagunçado. Em vários momentos, o Tears of the Kingdom, ele não deixa ter uma relação até mesmo com Breath of the Wild, cara, de coisas que a gente esperava que fosse ver em uma sequência. A verdade é que a gente ouviu muito que Zelda Age of Calamity, né, ou melhor, Hyrule Warriors Age of Calamity e também Breath of the Wild e também Zelda Tears of the Kingdom fazem parte de uma mesma timeline, ou melhor, fazem parte de uma mesma história, só que, na verdade, o que a Nintendo fez mesmo foi deixar cada um deles bem separado entre si e tendo uma história com início, meio e fim fechada entre cada um deles. É apenas ali a mesma Hyrule, né? Existem, obviamente, correlações e tudo mais, lembranças ali de personagens que falam do Link atual, se lembrando do Link de Breath of the Wild, mas nem tanto, né? Agora, esse meu outro questionamento aqui é interessante. O Zelda, será que a gente vai ter alguma relação mais direta com uma das 3 timelines iniciadas por Ocarina of Time? Será que é tal teoria que Tears of the Kingdom se relaciona de certa forma com Skyward Sword, formando o ciclo de início e fim? Eu queria. Ele vai simplesmente fechar esse ponto da timeline e deixar o futuro livre pra ser o que quiser. Eu particularmente acho que eles vão meio que criar uma nova timeline nesse jogo. Cara, eu acertei aqui, hein? Eu acertei aqui, que eu achava que eles iam criar uma nova timeline. É difícil falar sobre isso, mesmo se eu fosse dar spoiler aqui, cara. Basicamente, a Nintendo, ela fez o que ela sempre fez e priorizou a gameplay. Em segundo lugar, ela colocou a história individual ali do jogo. Então, em termos de timeline, a herança de Tears of the Kingdom foi, na verdade, um grande quebra-cabeça pros fãs juntarem tudo. E não é mole não, mano. É difícil juntar essas informações aí. Essas coisas que a gente queria ver, da Nintendo referenciando ali, criando conexões com jogos do passado que a gente amava. Porque eles tinham lançado Zelda Skyward Sword HD no Nintendo Switch meses depois do quê? Bom, eles jogaram tudo isso pela janela, basicamente. É uma pena, eu adoro isso, eu ia gostar disso. Mas não fez falta também. Enfim. Temos essa parte importante agora sobre as dungeons do jogo. A gente não sabia que o jogo ia ter dungeons. E olha só o que eu falei aqui. Existem muitos pedidos para dungeons tradicionais voltarem em Zelda, mas como recentemente os jogos estão focados na exploração do mundo e não no isolamento dele, fica a pergunta de como a série Zelda vai interpretar uma dungeon, tanto em Tears of the Kingdom como no futuro também. Até porque temos uma nova geração de fãs que foi e será formada com esses 2 Zeldas de Nintendo Switch, e isso pode trazer conflitos futuros na fanbase. Eu claramente demonstrei ali que eu tava preocupado se a Nintendo ela iria fazer dungeons clássicas ou não, até porque no futuro eles poderiam não querer fazer. Olha, Tears of the Kingdom tenta dar mais valor às dungeons, mas ainda não é como antigamente, tipo no Zelda Skyward Sword, tá? Mas certamente quem sentiu falta das dungeons em Zelda Breath of the Wild vai ficar um pouco mais feliz em Zelda Tears of the Kingdom, sim. Eu considero que a gente acertou essa. Eu achava que eles fossem retornar com alguma coisa um pouco mais dungeon do que
que as Divine Beasts de Breath of the Wild, mas não aquela coisa fechada que a gente tinha, né, nos Zeldas antigos. Eles fizeram um mix ali e funcionou. Agora essa outra coisa que eu falei aqui, ó. Até porque temos uma nova geração de fãs que foi e será formada com esses dois Zeldas de Nintendo Switch. Isso pode trazer conflitos futuros na fanbase, com alguns querendo dungeons extensas e outros não. Tears of the Kingdom vai ser essencial para definir o quão importantes são as dungeons para a franquia The Legend of Zelda. Falei bonito, hein? Falei bonito. E de fato isso tá acontecendo, né? Já existe um grupo de fãs que quer o retorno do formato de Ocarina of Time. Só que ao mesmo tempo, esses jogos de mundo aberto explodiram demais, esses jogos de muita liberdade. O vídeo de sexta-feira aqui no canal foi sobre isso. Então, sei lá, isso é um problema pra Nintendo do futuro, né? Mas eu acho que o que temos em Tears of the Kingdom é de fato o que a gente pode esperar pras dungeons de Zelda no futuro. O Aonuma já deixou claro que os próximos Zeldas ele quer que continuem sendo assim. Bom, eu acabei de falar sobre isso, né? Será que Zelda ainda volta para um mundo fechado ou mundo linear? Dependeu um pouquinho do que eu falei aqui, ó. Caso o jogo seja aclamado de novo e termine de definir que Zelda é a série que melhor interpreta a exploração livre em mundo aberto, o que sinceramente tem muita chance disso acontecer, será que vai fazer sentido no futuro a Nintendo voltar para o formato linear de Zelda? Ou seja, jogos de Zelda que não são mundo aberto? É, galera, assistam os vídeos de previsões do canal aí, porque quem conhece o passado consegue prever o futuro, né? Então, spoilers aqui, obviamente, o jogo foi bastante aclamado. Agora, sem falar do jogo em si, e sim das declarações dos desenvolvedores depois do lançamento, o Aonuma, ele já falou que pelo menos a curto prazo, ou seja, no mínimo o próximo jogo, ainda é na fórmula de Breath of the Wild, ou pelo menos vai ser mais Breath of the Wild do que Ocarina of Time, que eles vão continuar apostando. Se vai retornar ou não, vai depender se isso vai continuar sendo aclamado e vendendo dezenas de milhões, mas coelho do passado, fica tranquilo aí que a curto prazo não vai voltar pro Zelda linear, cara. A gente vai continuar nos Zeldas de mundo aberto aí. Eu até acho que a Nintendo ela deve continuar fazendo outros, né? Igual ela sempre fez duas linhas de Zelda, o 2D e o 3D. Mas o principalzão mesmo, Zelda livre. A outra dúvida era em relação a Zelda, né? A gente não sabia o que ia acontecer com ela. A Zelda ia morrer, ela tinha caído naquele buraco. E o que eu falei foi o seguinte: Tears of the Kingdom vai mudar o objetivo do Link. E em vez de salvar a Zelda, ele vai ter que encontrar a Zelda, pelo visto. Ia ser... Olha, novamente aqui sem spoilers, mas eu acho que ninguém imaginava a importância que a Zelda ia ter nesse jogo aqui. Realmente aqui, claro, o Link ele ainda é o herói, mas se não fosse a Zelda, não tinha herói que desse conta, cara. Então talvez essa seja a melhor Zelda da franquia? Talvez sim. E olha o que eu falei aqui, ó. Pouco, né? Será que a tendência do jogo A Lenda de Zelda vai ser essa de perder cada vez mais o misticismo, o objetivo de salvar ou encontrar a princesa Zelda? Muitos fãs imploram por um jogo onde a Zelda seja jogável, por exemplo. Se a gente for se basear em Zelda Tears of the Kingdom, pelo jeito a Zelda ela vai continuar sendo aquele ser lendário mesmo, aquela figura mesmo de adoração que tá ali, ela é muito importante, mas não é aquela figura presente como herói. Porque mesmo nesse jogo onde ela é muito importante, como eu mencionei, ela ainda é uma figura lendária, né? Quem não jogou e gosta de Zelda, cara, joga logo. O outro questionamento foi em relação ao formato, né? Será que vai ter sequências, né? Tipo Age of Calamity, Zelda Breath of the Wild e também Tears of the Kingdom, que cada um é uma sequência um do outro? O que eu tinha falado sobre isso era o seguinte, ó. Mas dessa vez não. Foi uma vitória na batalha, mas a guerra ainda não acabou. Um passo arriscado porque um jogo fica muito ligado ao outro e você tem aquele problema de será que eu preciso jogar o jogo anterior pra poder jogar esse novo? Cara, vocês me perguntam muito isso, né? É, muita gente me perguntou isso mesmo e de fato era uma preocupação, mas tá, definitivamente não precisa jogar os jogos anteriores para poder jogar Zelda Tears of the Kingdom. Mas, claro, em termos de história, se por acaso você jogou Zelda Breath of the Wild, como eu mencionei, o problema não foi solucionado. Ele só foi solucionado aqui em Tears of the Kingdom, naquele problema, né, que tinha sido iniciado lá em Breath of the Wild, a calamidade e tudo mais. Mas é uma história por si só. A história se fecha em Breath of the Wild, a história se inicia em Tears of the Kingdom sem depender de Breath of the Wild. Você apenas tem uma referência de saber da onde que começou aquilo tudo. E aí eu falei o
seguinte: porém, se esse formato de sequência direta der certo e de fato proporcionar pra gente o ápice da série Zelda em termos de história, por ser algo contado em duas partes e criando uma saga absurda, talvez tenhamos mais sequências diretas da série Zelda no futuro. A preocupação é se ia dar certo ou não pra Nintendo fazer mais isso no futuro, né? Olha, eu acho que dá pra gente cravar que deu certo, mas meio que nem tanto assim, né? Muita gente não gostou disso. Talvez deu certo porque o anterior foi um jogo que criou uma nova fórmula, e aí nessa sequência deu pra aprimorar essa fórmula e incrementar o jogo. Então, talvez o formato de sequências diretas não aconteçam com tanta frequência assim. Mas por mais que Tears of the Kingdom seja um jogo muito diferente de Breath of the Wild, a forma com que você explora o mundo, tudo isso, a fórmula nova que Breath of the Wild criou foi impactante naquela época do lançamento. Tears of the Kingdom não teve o mesmo impacto, apesar dele ser um jogo muito mais grandioso. E foi isso que muita gente não gostou, né? E um novo Zelda 3D é sempre uma coisa diferente, exceto por Majora's Mask, né? Algumas poucas exceções. Mesmo assim, Majora's Mask foi drasticamente diferente de Ocarina of Time. Mas eu acho que muita gente gostaria disso, né? Eu perguntei ali se vocês queriam mais sequências pra ter uma história mais longa. Eu acho que não tem necessidade, dá pra contar uma história longa. Zelda é um jogo longo o suficiente pra você contar essa história em um jogo só. É meio egoísmo meu dizer isso, né? Porque pra poder desenvolver um jogo dessa magnitude, cara, você precisa acabar fazendo uma sequência. É conteúdo demais que tem em Tears of the Kingdom. Eles precisavam criar aquele mundo inteiro antes. Mas pensando como jogador, cara, é lógico que ter uma coisa completamente nova todas as vezes, sei lá, pelo menos pra mim parece melhor. Ah, essa aqui era boa. Será que Zelda vai bater Pokémon como maior estreia da Nintendo? O que eu tinha dito era o seguinte, ó. Né? Será que Zelda vai bater a abertura de Pokémon, mano? Será que Tears of the Kingdom... Porque Pokémon foi bizarro, mano. Jogo? Pokémon, né, Scarlet Violet, teve a maior estreia rapidamente, assim, da história da Nintendo. E não ficou muito claro se Tears of the Kingdom fez isso, tá? E por isso, talvez essa resposta seja não. Mas em muitos países, a resposta foi sim. Tears of the Kingdom foi maior que Pokémon. E tem algumas matérias que dizem que ele sim se tornou o jogo mais rápido a chegar em 10 milhões, e isso foi pro Guinness Record, né, o livro dos recordes lá. Mas talvez o Guinness esteja desconsiderando o Pokémon, não sei, cara, parece que o recorde anterior era de Smash, então se não passou, pelo menos ficou muito próximo a Pokémon e foi absurdo, disparado a melhor estreia de qualquer jogo de Zelda até hoje. Então sim, cara, pelo menos demonstra que o formato de sequência de um jogo de muito sucesso e o formato de mundo aberto ali com as dungeons abertas e tudo mais é algo que provavelmente eles vão continuar fazendo, né? Porque deu muito certo. E aí, a dúvida que não quer calar. Será que eles vão superar Breath of the Wild no mesmo console? Essa era, tipo, a principal coisa, né? Tears of the Kingdom vai ser melhor do que Breath of the Wild foi? E atenção, porque o que eu falei foi o seguinte, ó. Será que Tears of the Kingdom vai superar Breath of the Wild no mesmo console? Caraca, eu falei a mesma coisa, né? Eu nem tinha checado de novo. Muito trabalho pra ele conseguir ser superado. E mesmo hoje, com a Nintendo prometendo pra gente a mesma Hyrule retrabalhada por 6 anos, a gente ainda tá cético se o impacto que a gente vai ter nesse novo jogo vai se igualar ao de 2017. Cara, e não tá tendo consenso pelo jeito. Qualquer coisa que você falar na internet sobre isso, as pessoas ficam muito divididas. Aqui nos comentários mesmos, vocês vão ver as pessoas divididas em relação a isso. Comentem aí. Breath of the Wild foi superado por Tears of the Kingdom pra você ou não? Você ainda prefere o Breath of the Wild? Muitos jogadores preferem Zelda Tears of the Kingdom pelo fato de ser um grande upgrade, ter muito mais conteúdo, uma história muito épica e memorável, mas muitos ainda estão preferindo Breath of the Wild por ter sido a revolução que a fórmula teve, sabe? Zelda Tears of the Kingdom tem uma gameplay inovadora, mas é a mesma fórmula, é o mesmo gráfico, então isso é algo que tem dividido os fãs. Algumas pessoas também preferiram o ritmo, ou seja, a pegada, o feeling de um jogo ou de outro, porque Breath of the Wild ele tem uma pegada bem diferente da exploração, por exemplo, do que Tears of the Kingdom. É muito diferente a forma com que você interage ali com o mundo. E aí alguns jogadores preferem aquela fórmula ali de Zelda, um pouco mais próximo, um pouco mais no chão, né? Você pega o seu cavalo, vai andando, e outras pessoas preferem a loucura de Tears of the Kingdom, que você é lançado pelo céu e tem uma liberdade imensa, uma verticalidade incrível pra você ir pra onde você quiser. E em breve, cara, eu quero fazer um vídeo aqui pra vocês sobre as diferenças na essência de um e também na essência de outro. Por isso, ativa o sininho de notificações aqui no canal, muito importante, porque tá programado pra sair logo, não vai demorar. Então se inscreve aí se não for inscrito e ativa o sininho de notificações.
E por fim, galera, como que a Nintendo vai superar Zelda Tears of the Kingdom? Será que eles vão tentar superar? O que eu tinha dito era o seguinte: é uma pergunta impossível, né? O jogo nem lançou ainda, mas a Nintendo parece estar fazendo algo tão grandioso que é a mesma coisa que ela fez com Smash Ultimate, por exemplo. Smash Ultimate é um bom exemplo. Superar Smash Ultimate. Então como superar? É um dilema que a Nintendo tem até hoje. Tentar? Se o jogo anterior... Galera, a gente ainda tá falando do futuro aqui, mas se a gente acertou tantas previsões aqui, vamos tentar acertar mais uma. Presta bastante atenção. O futuro de Zelda, de fato, vai ser um mistério, porque eles entregam um jogo que é literalmente o trabalho de 2 jogos em um. Porém, a fórmula de Breath of the Wild, ela deve ser mantida, como eu falei pra vocês. Então, mesmo o próximo jogo já tem algo, entre aspas, pronto, né? Essa engine de física absolutamente difícil de ser feita. A Nintendo já tem ali mais coisas pra poder iterar, mais coisas prontas. Agora, ficou um clima assim muito de, ok, concluímos esse ciclo aqui. Então, provavelmente um novo Zelda deve vir buscando uma renovação de novo, uma nova Hyrule e um novo truque de mágica de engenharia e programação ali. Eu acredito que se a Nintendo focar no próximo jogo em renovação, ou seja, um novo estilo visual, um novo vilão, porque não é todo Zelda que o vilão, por exemplo, é o Ganondorf, né? Eles colocaram o Ganon e o Ganondorf como vilão. De repente, no próximo, eles vão em um outro caminho completamente diferente. Enfim, eu acho que assim eles vão conseguir criar mais hype, até porque vai ser um novo console, mais poderoso. Então, a série, ela não deve entrar num, entre aspas, vixe, por onde que a gente vai seguir agora? Não tem mais pra onde ir. Não, os caras são criativos, principalmente dentro da Nintendo, eles estão sempre conseguindo se renovar. Eles vão conseguir encontrar um outro caminho e eu acho que o estilo artístico deve ser um estilo artístico diferente. De repente, a Nintendo deve voltar um pouco ali pra aquele estilo artístico mais realista. Eu, particularmente, prefiro o visual mais lúdico que Zelda tem hoje em dia. Mas quem sabe, né, num próximo hardware, eles não exploram algo um pouco mais, aquela fantasia realista e também mais dark que Metroid Prime tem, né? Metroid Prime, ele é fantasia, mas ele usa texturas um pouco mais realistas e ele é mais sombrio, né? O próprio Super Mario Odyssey, ele é um jogo super de fantasia, mas ele tem vários momentos ali no jogo que utilizam texturas realistas e tudo mais. Então eu acho que a Nintendo consegue fazer isso. Xenoblade é assim também. Eu acho que Zelda vai mudar o estilo artístico pra se diferenciar desses últimos jogos agora. E assim conseguimos responder as nossas dúvidas do passado. O que vocês acharam? Deu pra responder tudo? Foi um formato divertido de vídeo aí pra gente conseguir voltar àquele momento tão especial de um jogo que a gente gosta muito, pra poder ver quais que eram as nossas dúvidas ali atrás, ver o que a gente acertou e tentar responder. Se vocês curtiram, deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal e comenta aqui embaixo se vocês curtiram esse tipo de vídeo ou não, beleza? Domingos e quartas-feiras aqui no canal são dias um pouco mais livres pra gente poder falar sobre os assuntos do Nintendo que a gente gosta, às vezes trazendo um guia mais aprofundado, às vezes trazendo análises, às vezes trazendo gameplays ou vídeos mais divertidos assim de lembrança, entretenimento e conversa como esse aqui que vocês assistiram, tá bom? Então se vocês se divertiram, eu espero que vocês voltem aqui pro canal pra verem mais vídeos dos domingos e quartas-feiras aqui, tá? Nos outros dias, às terças, quintas e sábados, temos as notícias e segundas-feiras os vídeos de lançamentos e promoções, tá bom? Dito isso, meus amigos, lembrando, eu vou deixar os links dos patrocinadores aqui na descrição, dá uma olhadinha lá que é coisa boa. Quero agradecer demais o apoio de todos vocês aqui no canal, de todos os membros aqui do canal. Você pode considerar se tornar um membro também para nos ajudar aqui, ó, consistentemente com esse conteúdo que a gente traz todos os dias para vocês. Se você quiser ajudar ainda mais, cara, deixa favoritado aí, ó, coelhinojapão.com/Amazon. Quando você for entrar na Amazon, entra através do meu link, ou coelhinojapão.com/Mercado Livre, ou simplesmente coelhinojapão.com, tá? Que daí quando você for entrar para fazer alguma compra nesses sites, entram através dos meus links aí que vocês ajudam pra caramba na produção aqui do canal. Eu agradeço demais, tá bom? Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, principalmente no Instagram. Me segue lá que eu ajudo pra caramba vocês por lá. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante que a nossa comunidade tem, galera. Dito isso, meus amigos, mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!